Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão, ou o que sobrou da garganta dele. E tem aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo e o que sobrou da garganta dele também. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E do outro lado, meu amigo Lucas Abreu, esse sim se preservou, se cuidou, sabia que era um podcaster profissional, de respeito, a voz tá finíssima, né, Lucas? Bom dia, tarde, noite, madrugada. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Eu preservei, né? Minha garganta. Estamos aqui depois de 3 meses tossindo, pelo menos esse mês agora eu tô de boa. É porque a tosse a galera não vê, Nossa né? Fica Senhora. só pro editor. O editor que sofre. O pigarro, um é pigarro, o outro é tosse e vai acumulando. E tá passando o carro do Brad Pitt na sua rua, vamos lá, vamos ver. Essa semana a gente vai falar sobre Fórmula 1, F1, né? É Fórmula 1 que fala mesmo, né? É inevitável, né? Vamos falar Fórmula 1? Fórmula Porque 1, falar né? F1, eu acho Vai dar que muita temos piada. um contexto complicado aí. Né? Então vai lá. Ia ser muito doido se esse filme se disfarçasse de Fórmula 1 e falasse de outra coisa, né? Que é, exatamente, um filme no porão Igual plot twist. do 70 Show, assim. E eu já ia falar, ia virar da 70 Show. Que é o novo blockbuster que chegou nos cinemas agora em julho de 2025. Dirigido por Joseph Kosinski, de Top Gun Maverick, o longa quer se transformar no grande sucesso que Top Gun foi. Mas será que ele tem cacife pra isso? F1 é um bom filme? Quais são suas principais qualidades? E será que ele conseguirá ser o filme mais lucrativo do mês, que é tradicionalmente bom para blockbusters? Vai Mas ser é engraçado, possível eu pensei em falar Fórmula colocar 1 aqui, e- mas F1 é bom? Não, depende do... Meu Deus, a melhor discussão do episódio vai ser essa. Eu tenho certeza. Mas antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte esse episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Tá aí no meio do episódio, ouviu alguma coisa que te deu um clique, que te deu vontade de comentar? Se você tiver no Spotify é muito fácil, é só comentar com a gente aí no episódio, que a gente gosta muito de ler as opiniões de vocês sobre as coisas. Mas enfim, chegou a hora, bora falar sobre Fórmula 1, F1, no Meia Opinião. Meia Opinião. Gente, eu não vou dar resumo de Fórmula 1 o filme não, tá? Vai lá no IMDb, abre lá Top Gun Maverick e lê, porque é o mesmo resumo, é a mesma história, a mesma coisa. Só que ao invés de ser voando, é no carro de Fórmula 1, que é voando metaforicamente ao invés de voando literalmente, né? Temos aqui um piloto de corridas, não de Fórmula 1, de todas as corridas, que ele pilota uma corrida por categoria, por vez, só pra continuar pilotando, é só pelo prazer da pilotagem, mas é claro que ele é muito bom, é um veterano, que é convidado pelo amigo dele, o amigo dele ficou rico e comprou uma equipe de Fórmula 1, uma equipe fracassada de Fórmula 1, e ele é convidado por esse amigo pra pilotar um carro de Fórmula 1 pela segunda vez, agora com 50 e tantos anos, porque a equipe precisa conquistar uma vitória no restante da temporada. Se eles conquistarem uma vitória, tá tudo bem. Se eles não conquistarem uma vitória sequer, o amigo dele, Javier Bardem, vai ser obrigado a vender a equipe, os acionistas vão obrigar ele a vender a equipe, vai ser toda uma coisa. Então, vocês já viram essa história algumas vezes aí na vida de vocês, se vocês gostam de cinema, particularmente se vocês gostam de cinema de ação ou de dramas do tipo, filmes esportivos, o que quer que seja. A gente vai falar um pouquinho sobre esse gênero de filme, que é quase um gênero em si, esse gênero do Fórmula 1, né? Eu vou começar, como sempre, com meu amigo Gustavo Azevedo. Gusta, se eu fosse fazer assim uma lista, uma seleção, quais são os filmes que são menos a cara do Gustavo pra gente colocar num debate, eu diria que um filme de carrinho de corrida seria ali top 3, fácil, talvez um top 2 de filmes que eu não indicaria, talvez um Top Gun, mas eu gostaria de saber de você o que você achou de F1, Fórmula 1. Eu acho assim, primeiro que esse filme não é um filme, esse filme é uma propaganda, né? Esse filme na minha
cabeça, esse filme não é um filme. Esse filme, ele é simplesmente um jabberish de tipo assim, precisamos de novas pessoas e novos fãs engajados na Fórmula 1, vamos fazer Tem um até produto. um McGuffin, né, amigo? Tem até um McGuffin. Vamos colocar a borda mágica para competir nas curvas. E aí chega a borda mágica, e com a borda mágica eles ganham um monte de corridas, e sem a borda mágica eles perdem um monte de corridas. Exatamente, é tipo assim, é basicamente o Forza Horizon versão cinema, sabe? E muito engraçado, assim, porque eu tinha jogado Forza Horizon esses dias. Pra quem não conhece, Forza é um jogo muito famoso e muito tecnológico, assim, de corrida, né? Que ele simula muito bem a realidade e como a aerodinâmica dos carros e as pistas e qual o contato, o atrito da roda com a pista, como vai ser e tudo mais. É um jogo muito fiel, muito fidedigno, os gráficos muito bonitos e tudo mais, e a cada jogo eles vão atualizando mais e mais e mais, vai ficando muito fiel. E eu joguei esses dias antes de assistir esse filme. E aí eu assisti o filme e eu falei assim, gente, parece que eu estou dentro de um jogo, de um videogame de Forza Horizon, assim, porque é aquela coisa assim, o extremo do espetáculo, o extremo da glamorização da Fórmula 1, o extremo da estética e do refinamento, todos os detalhes, assim, muito bem perceptíveis, assim, muito visual, um filme muito visual, muito sonoro também, eu assisti esse filme em Atmos, eu não sei se a sala de vocês estava boa o som, mas a minha sala estava muito bom o som. Pô. E o som do filme é muito bom, entrega muita qualidade, muita textura, eles falam muito pelo microfone, e aí a gente sente muito como se estivesse falando como se estivesse falando lá com a cabine de comando, né? A diferença de ver esse filme lá em Iguatemi, em Rio Preto, hein? Pra assistir ele em Atmos aí em Lisboa. Nossa, as salas aqui são... Gente, sério, uma evolução que teve de sair de Rio Preto e vir pra Lisboa foi o cinema. Tipo, eu nunca... Inveja, viu? Não, é assim, as salas são muito boas outra coisa engraçada, eu já comentei isso aqui, sempre tão cheias as salas, é quase, tipo assim, às vezes se eu deixo pra comprar em cima da hora, eu não consigo ingresso, a sala tava lotada, é muito foda isso aqui, assim, A minha tava vazia e era a menor sala do cinema. Ah lá, pô, Brasil, vamos dar valor ao cinema, as salas vão acabar. Mas assim, um filme muito videogame, né? Eu achei isso muito perceptível. É um filme que o drama ficou pras cutscenes, pras montagens, pro desapego, assim, do que é a história, e vamos focar em vender Fórmula 1, sabe? Vamos colocar todo o elenco da Fórmula, vamos citar Ayrton Senna, vamos colocar todos possíveis pilotos que der pra dar um tapinha nas costas do Brad Pitt, a gente vai pôr aqui. O Hamilton é produtor executivo do filme. Ele é o primeiro que aparece, né? Ali já no nome. E apesar dos pesares, apesar de ser muito bonito, do som tá muito incrível, uma trilha sonora impecável, assim, achei a trilha sonora do filme muito legal. Eu não gosto desse filme, gente. Que filme chato. Meu Deus, sério, eu não gostei desse filme, sabe? Tipo, ele é muito plástico, ele é muito artificial, ele não conta nada, ele não tem história, ele não engaja. As corridas também não são, tipo, parece que como falta roteiro, como falta emoção, as corridas são mais um videogame qualquer, sabe? Eu acho que, assim, eles não têm uma proporção de consequências aqui nesse filme. Não tem, nada acontece, sabe? Tipo, nada tem uma consequência, nenhum acidente tem uma consequência grave, nenhum conselho de uma mãe serve. A consequência do acidente do companheiro dele lá, cara, é inacreditável, né? Sim. O carro voa e pega fogo. Aí mostra ele no hospital, ele tá com uma queimadura na mão. Sim, Ele vai voltar a correr em 15 dias. Não, e eu fiquei nervoso com isso, porque, assim, é um filme que não tem cuidado nenhum com a história. Dá pra ver que tem, assim, muita mão de produtor, esses tapinhas nas costas que o Brad Pitt leva durante o filme, é muito uma metáfora do filme, assim. É um tapinha nas costas da própria Fórmula 1, é uma celebração do que é a Fórmula 1, é uma celebração daquele backstage glamouroso, né, do que se imagina que é, e que é mesmo, né, tem muito glamour na Fórmula 1, mas, assim, é o alto escalão falando pra si próprio, sabe? Então, eu senti um pouco de preguiça, sabe? Ao longo... O começo do filme, eu achei até que tinha, assim, um pouquinho, sabe? Eu achei que era promissor, mas ele foi me provando o contrário. Na verdade, eu fui com a expectativa baixa, assim, e eu fui de encontro com a minha expectativa. Ao encontro, né? Não, eu fui ao encontro com a minha expectativa. E, assim, não gostei
do filme, esse filme não me pegou mesmo. Que bom que se você fizesse uma lista, Luiz, você não ia incluir ele, porque eu realmente não ia gostar. Mas assim, antes de passar pra vocês, eu queria falar uma coisa. É porque a gente saiu do mês do orgulho e agora a gente vai falar só de filme de hétero, né? Calma lá. Por exemplo, quando a gente falou de Ferrari, volta lá no episódio. Eu gosto muito de Ferrari. Quando a gente falou sobre Ford versus Ferrari, eu gosto muito de Ford versus Ferrari. A gente não falou de Ford A gente não falou versus deles no que a gente Mas não a tinha gente aqui ainda conversou, o podcast. a no gente caso. conversou aqui, bacana. Mas assim, eu gosto desses Mas filmes, gosto. sabe? Eu gosto desses Mas Ferrari é um filme muito diferente desse, né? Ferrari não é um filme de corrida. Mas Ford versus Ferrari por exemplo. versus Ferrari E é melhor, sabe? E tem um conflito também, o antigo versus o novo, né? A tradição versus a tecnologia. Tem toda essa pegada, assim. E é basicamente o mesmo conflito, se você for parar pra pensar, só que com uma estrutura narrativa muito mais impactante. E eu acho que, acima de tudo, sem o ego dos protagonistas. Porque eu acho que lá em Ford vs Ferrari, a gente tem um Christian Bale e um Matt Damon sem... Pessoas reconhecidamente muito modestas. O Christian Bale, ele é chato, mas ele não tem um apego muito grande com a aparência. Inclusive, isso é uma marca dele, né? Com a aparência dele, ele não se importa muito, então ele tá feio, tá estranho naquele filme e tudo mais. E o Matt Damon, ele é um galã, mas ele já é um galã que já entendeu que não é mais, assim. Ele já tá numa fase meio DiCaprio da vida, que ele já não precisa mais disso. E eu achei tão bonachão o Brad Pitt nesse filme, assim, tão... Coloca ele e o Tom Cruise pra correr numa maratona, eu não sei quem que chega primeiro, né? Demais. Tom Cruise, o que corre aquele homem, não tem ninguém que pega, não. Mas assim, eu acho que tem elementos bons no filme, principalmente os elementos estéticos. Eu acho que tá mais ali no som e até a imagem eu acho que eu descartaria, sabia? Porque eu não acho tão impactante, assim. Eu acho muito previsível. Eu não achei nada entusiasmado. Eu não fiquei entusiasmado com a imagem. Com o som eu fiquei bastante. O som é bom. Mas no final das contas, é um filme que não trata dos seus personagens. Ele não tem os personagens não têm muita relevância. O filme é muito mais um produto do que uma história em si. Você vai pro cinema, a gente fala muito sobre isso, né? Eu principalmente falo, mas assim, a gente vai pro cinema pra assistir uma história, gente. E assim, uma história bem mequetrefe. Não é porque você tá fazendo um filme de Fórmula 1, que é um ambiente dominado por homens, que também você precisa pisar em cima das suas personagens femininas também. Ridículo que eles fazem com todas as personagens femininas nesse filme. Mais uma vez, tipo, sem noção de tudo, assim, sabe? A mãe com o estereótipo de mãe, a mulher que se mostra forte, a engenheira, e que no final cede, sabe? Tipo, porque é o Brad Pitt, eu também, provavelmente, quem não, mas tipo... Mas, tipo assim, sabe? É meio óbvio, assim. É tudo meio bobo. E no final fica esse glamour da Fórmula 1. Tudo bem, a Fórmula 1 é muito glamurosa. É muito legal ver o backstage de tudo por trás, aqueles simuladores e tal. Mas, sabe? Cadê a história? Eu achei fraco. Eu achei que... Eu não sei se eu fui esperando, sei lá, um Ford versus Ferrari, ou um Ferrari mesmo, mas achei, assim, bem blasezinho, bem chato. E aí, Lucas? Cara, então, eu acho que de nós três aqui, eu era o público ideal pra esse filme. Porque não sei se, não, se aliás, a galera que sabe. mês pra você, né? Que é F1, que é Superman. Vai ser... Nossa, F1 e Superman são dois que eu tava bem no hype pra ver. Falta o Superman agora. Mas... Cara, pra quem não sabe, eu sou bem fã de Fórmula 1. Já acompanhei mais, não acompanho tantas coisas. Acompanho mais pelas notícias hoje em dia. Mas eu gosto bastante de Fórmula 1. Então eu fui com a expectativa meio alta. Eu não consegui conter. Eu falei, cara, a gente tem aqui diretor de Top Gun Maverick. Eu não conseguia assistir Top Gun no cinema na época. Assisti em casa e achei... Top Gun, eu não tava dando nada pro filme, já perdeu aquela repercussão toda, assisti em casa, adorei. E, cara, nós vamos ter Top Gun de carro agora. Beleza. Vambora, que pelo menos a gente sabe que tá nas mãos de um cara que sabe fazer isso, que sabe como filmar isso. Vamos trocar o Tom Cruise por outro
por outro ator velho aí, bonitão, que é o Brad Pitt agora, e vambora. E nesse contexto de um esporte que eu já gosto muito, eu concordo com o Gus em algumas coisas, mas a minha experiência foi muito mais positiva com esse filme. Eu adorei esse filme. Eu adorei assistir ele, só que, cara, não tem como. Ele, em termos de roteiro, de história, é a coisa mais clichê possível que a gente tem aqui. Não tem mais nada. É a história do lobo solitário, que é muito foda no que faz. Ele é chamado novamente para voltar para a ativa e temos o nosso filme. E depois disso, a gente não tem muitas consequências, a gente acha que vai ter alguma consequência, porque acontece uma coisa aqui, uma coisa ali, mas não, a gente só vai ter essa aventura mesmo, dele voltando ali, dessa história dele lidando com a nova geração, com um cara que é tão arrogante quanto ele, só que mais jovem, e ele sendo um cara mais experiente, a gente vai ter essa dualidade. Mas no fim das contas, cara, é uma história clichê que a gente vê repetida em vários filmes, a gente pode fazer uma lista aqui de uns 20 filmes de cabeça que vai ter essa mesma premissa, mas assim, eu acho que é um tipo de história que, se você souber como contar ela, a gente, sei lá, acho que no cinema, nos últimos 20 anos, a gente só vê a mesma coisa, só contada de maneiras diferentes. Isso a gente pode pegar todos os filmes, que vai ser assim, você vai ter uma estética diferente, você vai ter uma autoralidade ali, uma roupagem nova para cada história, mas basicamente a gente tem Top Gun aqui, a mesma coisa, John Wick, se você pegar a premissa da história, a mesma coisa aqui, a jornada do herói é contada todo ano 10 vezes. Pra mim, o que vai diferenciar é o contexto que você vai colocar aquela história ali, como é que você vai contar ela. Aqui eu acho que eles pecam um pouco nisso. Eles não sabem muito bem pra onde ir a história, eu acho que eles concentraram muito na parte técnica de ser essa experiência imersiva de Fórmula 1, como nós vamos gravar, vamos colocar as câmeras ali nos carros, vamos colocar o Brad Pitt dentro do carro e vamos pôr o Hans Zimmer pra fumar e soltar essa trilha sonora que ele soltou. E assim, cara, eu adorei a trilha sonora desse filme. Eu achei absurda, cara. Mesmo quando não é música do Hans Zimmer, mas assim, como eles editam, como a música tá sempre sincronizada com o que tá acontecendo na pista. As cenas de corrida, eu adoro todas, assim. Teve cena que eu fiquei assim na ponta da cadeira, assim, vibrando, torcendo, como se fosse uma corrida de verdade. E então, assim, tecnicamente, eu acho o filme impecável. Todas as cenas de corrida, a trilha sonora, como ele é editado no geral, eu gosto bastante. Mas eu acho que o que ele deixa a desejar é a história, é o roteiro. Eu acho que não é um problema, não me incomodou tanto, porque eu acho que o elenco consegue sustentar bem. A gente tem o Brad Pitt bonachão ali, que tá sempre com o mesmo olhar aqui, com a testa franzida, mas que dá certo. Pro papel que ele tem ali no filme, funciona pra personalidade que ele tem e tudo mais. Ele consegue passar aquela coisa do cara solitário que teve um trauma e agora, por algum motivo intrínseco a ele ali, ele recebe esse chamado do Javier Bardem. E tipo, a gente compra essa ideia. Eu acho que o arco dele até que consegue se construir bem. Tudo mais em volta. Eu gosto de como eles contextualizam tudo. Mesmo uma pessoa que não acompanha a Fórmula 1 consegue assistir esse filme e entender mais ou menos tudo ali, que é não depende só do piloto, é toda uma equipe por trás ali, você tem um monte de gente comunicando, você tem a galera do pit stop, você tem que ter um tempo específico pra você estar no pit stop, você tem que ter estratégia pra quando você pode parar, pra quando você pode sair, você tem que se comunicar com a sua dupla, quem vai ficar pra trás, quem vai pra frente. Então, em termos de edição, eu acho que o filme manda muito bem, porque dá pra entender, dá pra você entender perfeitamente tudo que tá acontecendo ali, você vibra pelo filme, você torce, mas ele acaba... E assim, eu acho que o elenco consegue dar uma sustentada quando a gente fala ali de Brad Pitt e Javier Bardem também. Porque fora os dois, o restante da galera toda ali tá, assim, razoável, né? Acho que nenhum outro ali do elenco consegue sustentar muito seus personagens. O Javier Bardem ainda consegue porque ele é bom, né, cara? Porque assim, ele é o mais canastrão possível. E ele tem um arco com o Brad Pitt numa hora lá que não faz sentido nenhum. Pra mim que lá... Ah, não, porque a gente era melhores amigos, a gente... corria junto, eu cheguei aqui fui atrás de você, onde você tava, eu te achei pra você voltar a correr pra mim aqui, mas eu não sabia que você tinha uns pinos na coluna, você era capa de revista, eu não sabia que você tinha esses pinos na coluna. Oh, meu Deus, agora que eu fiquei sabendo, vai correr mais não. Ah, pelo amor de Deus, né? Como que eu não sabia disso? Depois do segundo acidente do filme. Então, Tipo, assim, Não, mas o que ele dá a entender é que o personagem do Brad Pitt escondeu isso de todo mundo. Escondeu não o acidente, mas escondeu que o acidente era mais grave do que... Não, que ele escondeu que o acidente era mais grave do que deveria. Tipo assim, ele escondeu que ele tinha um diagnóstico que impediria ele de correr, sabe? E eu acho crível que ele... eu vou mostrar pra todo mundo, pros meus amigos, que eu tenho um diagnóstico que me impede de correr, que assim, qualquer médico que olhar vai falar que eu não posso correr. E é mais uma daquelas, tá jogando pelo perigo, o cara não liga pra morte, contando o que ele faz. É muito clichê, né? Você põe um repórter do Léo Dias nesse hospital, ele descobre. Lá Nessa hora, pra mim, faz muito mais sentido o moleque lá que queimou só a mão,
Porque na Fórmula 1 aquelas roupas são anti-chamas, né? A gente tem uma tecnologia fodida, porque já morreu uma galera, tem o Nick Lauda que queimou a cara toda. Então, duas coisas que eles desenvolveram, que foi aquela hastezinha que fica do lado deles, assim, no cockpit, vê que eles têm umas barrinhas metálicas, que eles vêm em caixa, assim, ó, que fica tipo uma proteção, que é pra proteger a cabeça e essas roupas anti-chamas. Então você pega fogo, você tá de capacete com aquela roupa, você vai... Só onde tiver alguma frestinha mesmo que acaba entrando fogo. Então eu acho muito mais incrível aquele moleque se recuperar em 15 dias e queimar só a mão do que o Brad Pitt conseguir esconder aquele diagnóstico dele. Você me desculpa. Mas enfim, cara, eu saí assim, com uma experiência muito positiva do filme. Eu gostei bastante porque pra mim ele entrega um bom blockbuster. Ele entrega a experiência que ele quer entregar. De, olha, eu vou te dar uma experiência dentro da Fórmula 1. E realmente, quando o mundo da Fórmula 1 ali, do esporte, ele consegue te imergir ali. Mas quando ele tá fora das cenas de corrida, eu acho que alguns conflitos ainda funcionam quando a gente tem o Brad Pitt e o JP, que eu não consigo chamar ele de outro nome, não. Na legenda me aparecia JP, pra mim virou JP. E quando a gente tem o conflito dos dois ali, eles começam brigando e depois eles começam a se entender. Eu acho que esse conflito em cena funciona. Em cena a relação dos dois eu acho que consegue desenvolver bem. A dele e do Javier Bardem, eu gosto quando os dois estão em cena, assim, interagindo, mas o arco deles, a relação deles, eu acho que eles não conseguem desenvolver. Eles tentam jogar esse plot aí, que pra mim não funciona muito. E gosto da engenheira, mas, nossa, eles depois deixam ela só babando pro Brad Pitt ali e foda. Eles começam assim, nossa, ela é foda, ela que vai ajudar. E aí você entende muita coisa do que tá acontecendo na corrida através da personagem dela, e ela vai reagindo às coisas e se comunicando e falando que ele, meio que dando a entender o que ele tá fazendo. E a gente vai pegando, vai entendendo. Então ela é uma personagem que eu gosto dela, ela é funcional ali na trama, mas chega um momento do meio da cena do cassino pra frente, eles já entregam, né? Fala, não, agora ela é apaixonada por ele. Mas ainda assim, ela é uma engenheira chefe de equipe de Fórmula 1 que não sabe que o McGuffin lá vai melhorar o carro dela, porque o carro dela não tem motor pra competir com os outros, mas precisa do Brad Pitt contar isso pra ela. Então ela é uma engenheira competente até certo grau. O cara é mais competente do que ela, o cara que nunca estudou engenharia na vida, que só pilota. Então tem essa coisa também, né? Assim, vamos combinar. A setinha dela só vai pra frente e pra trás. A dele tem uma... Ele sabe da curvatura, pela experiência. Cara, olhando assim... Essa eu vou passar um pano. Olhando assim, realmente, é meio furada, né? Se colocar assim desse jeito. Mas é que é um negócio que acontece muito, de pilotos da pitaco em carro de Fórmula 1. O Senna, que eles citam bastante lá no filme... O Senna, quando ele ia tirar férias, ele trazia os engenheiros dele, ficava lá dando pitaco e deixava o carro na garagem e ficava, vamos tentar fazer assim, vamos tentar fazer assim. Ficava ali junto. Então, assim, eles vão aprendendo muito na prática. Tem piloto que é interessado, tem piloto que não é, tem piloto que foda-se, só quer dirigir e deixa pros engenheiros. Então, assim, isso daí eu acabo relevando, porque como eu acompanho, eu vejo que tem muito piloto realmente da pitaco, né, fala esse tipo de coisa. Mas, né, se olhando de fora, assim, realmente... Eles dão uma menosprezada nela. Não. Eu não desfaço da ideia, não. A ideia é muito crível dentro de como funciona a mecânica da coisa. Mas o impacto é diferente porque é uma engenheira e não um engenheiro, entende? O impacto narrativo, o impacto visual é diferente. Porque atrapalha o discurso dela, entende? Ela tá se vendendo ali como personagem, como a pessoa que tá ali só pra se provar. Tá todo mundo falando que ela tá errada e ela tá lá pra se provar fodona. O que é um discurso muito comum no mainstream hoje pra personagens femininas, né? Só que a intervenção dele, cênica, ela contradiz esse discurso, sabe? E aí a gente tem que passar pano, a gente tem que ignorar pra dizer. Mas eu acredito que seja uma dinâmica muito comum entre pilotos e engenheiros, porque faz parte, né? Tem coisa que você só sabe correndo, tem coisa que você só sente dentro do carro, né? Faz total sentido. É isso. Então, assim, resumindo, pra mim a experiência foi boa. Tecnicamente o filme é ótimo, acho que ele funciona em vários pontos, mas... A história, além de ser clichê, eles conseguem se sustentar ali. Quando a gente fala... Cara, eu acho que se a gente for falar assim de corrida, dos objetivos que eles têm ali, de ganhar, de chegar na frente, de conseguir finalmente trabalhar em equipe, ter uma estratégia, eu acho que isso o filme consegue entregar uma boa experiência, assim, um bom filme. Quando a gente vai pro drama, é que ele não se sustenta muito. Eu amo que é tipo, eu e o Lucas, assim, parte técnica incrível, história horrorosa. Eu odiei, eu amei. Pronto. É meio isso, né? É engraçado, tem muito ângulo pra pegar aqui. Quando você pega o ângulo da propaganda, o filme vende um charme que, assim, eu, enquanto ex-espectador, inclusive acho que deixei de assistir, muito porque na Fórmula 1 o peso do
carro é muito maior do que do piloto hoje, sabe? Se você tiver uma situação do time Apex competindo com a Mercedes e com a Red Bull, ele não vai dar conta. Não adianta o McGuffin, não adianta o piloto, não sei o quê, porque, assim, a diferença de carro, ela é enorme. E o filme, quando ele tem esse viés propaganda, ele jamais vai te vender isso, porque isso não é uma boa história, isso não é uma história que vai levar ninguém pro cinema, né? Então você precisa ter a coisa do, olha, o carro e o piloto vão crescendo juntos, mas o piloto é a audácia, a voracidade do piloto é que vai fazê-lo vencer. Carros parelhos, o piloto pode fazer diferença. Carros muito diferentes, esquece. Você pode colocar o Senna num carro vagabundo e ele não vai dar conta. Hoje em dia não tem jeito. Então, assim, o filme tem que vender uma alma diferente, né? Não é o primeiro projeto da Fórmula 1 dos contemporâneos, que é um projeto de propaganda. Tem a Dirigir pra Viver na Netflix, que todo ano tem temporada, né? Ela vai acompanhando a temporada e quem gosta diz que é muito bom. Já ouvi dizer que é muito bom, nunca assisti nenhum episódio. Então, assim, a Fórmula 1 tá entendendo que a relevância dela tem que voltar, né? E tá entendendo que o modo de fazer isso é pelo marketing. Eu achei engraçado o Gusta falar, porque, assim, esse filme realmente é uma peça de propaganda talvez mais descarada do que Barbie. Você fala, não, aqui, amigo, aqui é pra vender corrida, é pra voltar o espectador e tal, né? Eu gosto da experiência. Eu acho que, assim como Top Gun Maverick, é um filme que vai depender muito do cinema. Sua experiência dentro da sala de cinema, ela vai ser muito diferente da experiência em casa, particularmente se você não gosta desse tipo de filme. Se você não é ligado em esporte, ou nesse específico, não é ligado em corrida, eu acho que você vai achar muito mais coisa boa se você for na sala de cinema do que se você for deixar pra ver no streaming, for deixar pra ver em casa. Isso não tem a menor dúvida, assim. Eu gosto da experiência, mas eu fiquei até na dúvida se eu traria isso aqui pro episódio ou não, porque o que eu fiquei pensando foi assim, o filme não resistiu muito aquelas 48 horas após ver, sabe? Na minha cabeça, porque você sai do cinema muito empolgado, eu saí do cinema muito empolgado, porque aquela coisa de sentar na ponta da cadeira, tem isso na última corrida, mesmo tendo uma boa ideia do que vai acontecer, você tem isso, é muito empolgante, é muito, muito legal, do mesmo ponto de vista que Top Gun Maverick, mas aquela coisa do filtro das 48, 72 horas, me deixou pensando em por que eu não gostei tanto dele quanto eu gostei de Top Gun Maverick, por exemplo. Como eu saí de Top Gun Maverick com uma impressão bem melhor do que eu saí desse, e eu gostei. E por que eu tava na dúvida se eu traria isso aqui pro podcast ou não? Porque eu não consegui refletir sobre esse porquê. Eu não sei muito bem porquê que eu não gostei tanto do Fórmula 1 como eu gostei do Top Gun Maverick. Você gosta mais de propaganda militar do que de propaganda privada mesmo. Vai saber. Provavelmente. E é curioso, mas assim, também existe uma certa curiosidade no Top Gun Maverick, é que aquilo também não existe, aquilo também é nostalgia, sabe? Hoje, as operações militares da aeronáutica são quase todas feitas por drone, ninguém precisa de um piloto de caça ultra experiente pra fazer nada, acho que a gente até falou sobre isso no nosso episódio, mas eu acredito que quando a gente assiste Top Gun Maverick, a gente tem uma sensação do cinema old school, né, daquela coisa, não só da figura do protagonista, da estrela de cinema, que é uma coisa que tá desaparecendo, a gente discute muito isso também, mas daquela coisa da experiência da sala de cinema, e vamos ver, e é uma figura conhecida, e tem a tensão da tecnologia, do impacto e tudo mais, e eu acredito que eu sinto um pouco de preguiça na hora de conceber o roteiro desse filme aqui, e não porque ele é simples, mas porque ele é muito parecido com Top Gun Maverick, assim, ao ponto da estafa, sabe? Ao ponto do desgaste. Eu acho que você pode fazer uma história com viés parecido, até com personagens parecidos, mas, sabe? Desvia aqui e ali, muda uma coisa ou outra, faz uma coisa um pouquinho mais diferente aqui, de um lado ou de outro, desenvolve mais um outro lado do personagem, ou faz um final um pouquinho diferente, uma consequência um pouco diferente, e esse filme não tem isso. Esse filme, assim, a história dele é completamente largada. Sim, completamente largada. Não é uma coisa que destrói o filme, porque, tecnicamente, de novo, o Kosinski faz um excelente trabalho aqui. Ele consegue criar a tensão da corrida, a tensão do uso da tecnologia, da coisa o mais
mais prática possível. E é muito legal, você sente isso em tela, você sempre vai sentir isso em tela. Por isso, vá ao cinema assistir, se você puder, se você tiver animado. Tipo assim, se você gosta desse tipo de filme, não deixe pra ver em casa. Vá ver o cinema, vai ver no cinema, porque vai ser ainda melhor. Só que eu fiquei dividido, sabe? Porque eu achei recicladíssimo, assim. Então até o Top Gun Maverick foi tratado quando ele saiu como o cinema está de volta e não sei o que, né? E aí um filme depois o cara tá reciclando a fórmula. Você consegue ser técnico, você consegue fazer as proezas técnicas contando uma história um pouquinho diferente ou acrescentando mais personagens ou dinâmicas melhores, sei lá. Então eu acho que no fim das contas eu gosto mais de Maverick do que desse porque eu senti a estafa da reciclagem. Porque eu vi esse depois, sabe? Talvez se esses filmes tivessem trocado de ordem, Fórmula 1 fosse melhor visto, assim, do que o Maverick. É curioso isso até. E assim, queria muito... Que bom que vocês falaram, queria ressaltar a trilha do Hans Zimmer, porque eu acho que o Hans Zimmer faz uma coisa muito legal aqui que eu não sabia que ele fazia. Eu achava que ele... Não é que eu achava isso, é maldade falar isso, assim. Eu acho o Hans Zimmer muito característico hoje em dia, sabe? Você consegue reconhecer as trilhas dele, mesmo sem ver o nome ali, né? Isso significa que ele meio que achou um nicho, e aí ele foi naquele nicho, no jeito de orquestrar a coisa, no jeito de compor, que eu até critiquei em Duna 2, porque eu achei meio reciclado em alguns momentos, né? Achei que era, tipo assim, uma trilha que poderia estar em qualquer outro filme que ele fez a trilha e tal. E aqui não. Aqui, cara, ele obviamente assistiu Challengers, ele obviamente trocou uma ideia com o Trent Reznor e falou assim, e se eu der a minha cara pro que o Trent Reznor fez? Na pegada nostálgica, do tipo de instrumentação e tal. Vocês lembram de Tron também? Pra mim é muito Tron, Daft Punk. Veio total. Mas pra mim é muito claro que ele assistiu Challengers, que ele trocou uma ideia com o Trent Reznor, que ele gostou de Challengers, e aí, sabe, gostou muito de Challengers e falou, eu vou dar o meu take pra... Até porque a temática é esporte também, né? Challengers é um filme bem mais corajoso, mas assim, a temática também é esportiva. Então o Hans Zimmer também pegou isso. Olha, essa é a tendência dos filmes de esporte no momento. Eu vou dar essa carinha aqui, mas ainda vai ter a minha cara de Hans Zimmer aqui no meio. Então eu gostei muito da trilha, sabe? Gostei das escolhas de música, apesar de a gente falar muito sobre, né? Escolher música é montar playlist, né, gente? Você não deveria ganhar ponto porque você monta playlist. É meio que escorar demais. Mas a trilha sonora original é muito boa, é muito legal e eu acho que ela acrescenta muito a atenção do filme. E aqui tô colocando o Duna 2 como contraponto porque eu fiz aquele comentário sobre o Hans Zimmer quando a gente falou de Duna 2 e tô fazendo esse outro pra dizer que legal, cara. Achei muito legal que ele absorveu essa coisa, sei lá, do Zeitgeist, a gente fala muito, né? E conseguiu fazer uma trilha com a cara dele, mas que evocasse uma trilha também muito boa, sabe? De seguir uma tendência legal. E acho que ela colabora muito. Agora, eu também não senti, discordando um pouco do Lucas, eu não senti esse apreço todo no elenco, assim, também não, sabe? Eu gosto muito do Javier Bardem, mas eu acho os papéis tão qualquer coisa, todos eles, inclusive o protagonista, eu acho até o papel do protagonista tão qualquer coisa, que eu fiquei, tá bom, vamos empurrar isso aí, sabe aquela sensação que tem meio no John Wick? Tá, vamos empurrar, eu quero ver carrinho, quero ver tiro, quero ver corrida. E aí, tenho dó também do que aconteceu com a Carrie Condon, sabe? Como o personagem dela foi murchando ao invés de evoluir no filme. É assim, é pavoroso como o personagem dela foi murchando. E fiquei um pouco chateado com a inconsequência da coisa, né? Como é um filme sem peso. Tipo assim, sem consequência real das coisas. E apesar da gente já poder esperar isso, eu acho que o filme te deixa pistas que ele não entrega. Por exemplo, quando ele tá na última corrida, isso aqui não vai estragar a experiência de ninguém, gente. Vocês já viram essa histórias 900 vezes, nada vai atrapalhar. Quando ele começa a ver embaçado na última corrida e que ele se recusa a sair do carro, você pensa assim, cara, tem alguma coisa errada, ele se recusou a sair do carro. Por quê? Tem algum problema, sabe? Ele tá, a coluna dele deu ruim, vai dar merda. Você deixou a pista, né? Beleza, ele não saiu do carro por algum motivo. E aí, quando acaba a corrida, nada, não aconteceu nada, não teve consequência nenhuma, ele tava vendo embaçado à toa, não teve problema nenhum, ele saiu andando, ele vai dirigindo em outro lugar, ele não enfrenta nenhum problema. Então, tipo assim, o filme, ele de novo tem um pouco de medo de dar uma consequência real pro protagonista. Mas eu acho que ele vai ser muito bem sucedido. E ele vai ser muito bem sucedido porque ele evoca uma nostalgia muito condizente com o estado dos Estados Unidos hoje, né? Que é aquela coisa... O filme tem muito aquela aura de... Nos anos 90 era melhor, sabe? E a Fórmula 1 tem muito a aura de nos anos 90 era melhor. Eu acho que por isso você fica todo esse conjunto de uma visão mais conservadora
conservadora de um filme que é menos ligado em trend de internet, sabe? Ele é muito mais ligado no storytelling tradicionalzão do que em fazer a cota da diversidade, o que a extrema-direita poderia chamar de woke, né? O filme não corre esse risco, assim. Ele é muito tradicional, o elenco é todo muito específico, tipo assim, as discussões são todas muito nostálgicas. O filme, ele tem um apelo... Tô falando isso de forma pejorativa não, tá, gente? Tô constatando um fato, mas assim, ele tem um apelo pra um público mais conservador, pra um público mais saudosista. Esse vai ser um filme que vai colar muito bem com as gerações que gostaram muito de Top Gun, apesar de não sei muito bem porque ainda, como eu disse aqui nesses minutos, acho Top Gun um filme melhor. Talvez eu goste mais de propaganda de milico do que de propaganda de corporação, igual o Augusta falou, vai saber, né? Mas aí é parelho a disputa de merda. Mas enfim, eu te saí com uma boa experiência. Recomendo o filme. Cara, eu também prefiro Top Gun. É inevitável não comparar os dois filmes. É inevitável. Porque o filme já se vende por ser Top Gun de carro. Então não tem como. Você sai comparando já os dois filmes. Só que Top Gun Maverick, eu também não sei explicar direito porquê, mas assim, pra mim até hoje, tá na minha cabeça, eu acho que eu vi o filme 2 vezes, ele é bem melhor do que esse aqui. Eu acho que Top Gun tem essa... Assim, falando como uma pessoa que não viu o Top Gun original. Até hoje eu nunca vi o antigo. Então, assim, pra mim não tem uma questão nostálgica. Porque eu não vi o primeiro Top Gun, não era uma coisa da minha vida, enfim. Eu vi só o Maverick. E eu acho que não é nem a questão da nostalgia que funciona mais em Top Gun, apesar de pra algumas pessoas ser. Mas eu acho ele mais filme mesmo. Eu acho que eles conseguem... O John Krasinski consegue trabalhar essa história mais clichê ali, esses clichês do gênero, de uma forma melhor no Top Gun. Acho que tudo se encaixa mais natural, assim, no filme. Ele repete coisas que já funcionaram. Agora, quando você acabou de ter um Top Gun e de repente o próximo filme do cara é igualzinho, você tem aquela sensação, né, de, beleza, eu já vi isso aqui, mas a primeira vez já me impactou mais. Agora eu vou ver a mesma coisa pela segunda vez, não vai me impactar igual na primeira. Então a gente acaba exaltando mais as características técnicas, que é o que ele traz de diferente, né? Que é o que o filme tem de novo. Porque é engraçado, você pega o Missão Impossível 7 e 8, eu gosto mais do 7 do que do 8. Também. Acho que até eu gosto bem mais do 7 do que do 8. Mas você não tem a sensação de que você tá vendo um filme repetido? Tanto é que você consegue diferenciar, talvez o 7 seja melhor por causa disso, daquilo, e o 8 seja um pouco pior por causa disso, daquilo. Você não tem essa sensação com Fórmula 1. Você tem uma sensação assim, cara, ele pegou o Top Gun e ao invés de ser no céu, ele botou no chão. Foi isso, sabe? Ao invés do cara reportar pro general, ele faz uma coletiva de imprensa. Ao invés de ele ter um pupilo, ele tem um competidor. Mas é a mesma estrutura, é a mesma contação de história. Eu acho que até a cara do Brad Pitt e do Tom Cruise é a mesma. As expressões que eles fazem são as mesmas, sabe? O tom é o mesmo. O flerte com o interesse amoroso é o mesmo, sabe? É o mesmo. As recusas delas são as mesmas. O conflito no meio do filme com os pupilos é o mesmo. A reconciliação é a mesma. A conclusão é a mesma. Então você fica, sabe, meio decepcionado de certa forma, porque eu acho que Top Gun se vendeu muito como a competição que as franquias teriam, sabe? A competição que a Marvel teria nas mega bilheterias, a competição que a DC teria nas mega bilheterias, que Jurassic Park teria, porque é um tipo de filme que vai conseguir trazer bilheteria, não sendo uma franquia. E aí você vê um outro filme exatamente igual, do mesmo diretor, só que ao invés de ser no céu e no chão, você fica, cara, então você tá franqueando também. Sinto muito, você entendeu errado. Nossa, é a mesma lógica, o que a gente né, espera cara? de uma história, sabe? E tipo, você teve bons filmes de herói ali que, simplesmente por serem bons e surpreenderem, ser algo novo, trouxe gente e de repente eles, não, beleza, é isso que o público quer, vamos fazer só isso. Cara, meu Deus, não façam isso de novo, pelo amor de Deus, Hollywood. Pois é, o que é que vai ser agora? O próximo filme é filme de iate. Foi um no céu, foi outro na terra, vai ser um agora no mar. vai ser tem que ser na água agora. De corrida de jet ski. Depois vai ter um no subterrâneo, sei lá. Mas assim, quando eu falo do elenco, é que eu acho que o texto ele é tão fraco que se fossem outros atores, eu acho que não daria conta de sustentar. Porque pra mim ficou assim, você percebe que é fraco, mas o filme ainda
para de pé. E eu acho que o meu ponto é esse, quando eu falo do elenco. Eu não acho que ninguém tá excepcional mas quando aqui, eu acho falo que assim, mas é engraçado, Lucas, você falar isso do Brad Pitt e do Javier Bardem. Então, pra mim, não é necessariamente qualidade, pra mim é carisma, porque os dois são muito carismáticos, sabe? Então eu até Não, sim, entendo, vou concordo. defender o elenco, mas por carisma, não porque, sabe, tá é muito mais entregando, carisma sabe? mesmo. Aham. É muito mais pelo carisma mesmo. Eu acho que se fossem outros atores ali que a gente não conhece, não tá acostumado a ver e tudo, talvez o texto não pegaria tanto, porque realmente... E aquele vilão é qualquer coisa, né, gente? Eu acho que até... A história, né, mesmo sendo fraca, o filme ainda funciona muito bem pra mim, porque eu fui imaginando que seria pior em termos de história. Porque eu bati o olho no trailer, eu falei, tá, a gente vai ter o Brad Pitt, o Javier Bardem vai ser o vilão, vai ser o empresário malvadão que vai bater de frente com o Brad Pitt, que é um piloto fodástico, que acabou de voltar pra Fórmula 1 e tá velho. E a gente vai ter uma outra história do embate dos dois ali, do piloto contra o empresário, né, meio que aquela coisa de filme de banda, né? E eu achei que ia pra esse rumo. E não, eles vão pra um rumo... Né, a história que eles têm, mas o filme tem uma premissa diferente do que eu imaginei na minha cabeça, né? Os dois são amigos, ele já era um piloto antigo, teve, né, seu acidente, volta, e aí você vai ter um conflito geracional ali entre os dois pilotos, mas que, né... Depois vira o que vira. Mas não tem jeito, amigo. Se o filme é de propaganda, o empresário não vai ser o vilão. O empresário, se não tiver empresário, não tem acaba Fórmula sendo, 1, né? Eles cara. colocam Lá é todo mundo milionário. Lá é todo mundo milionário. Tanto que é que o Brad Pitt é o único que eles olham e falam, mas por que você não é milionário, hein? Ele não investe os cheques dele, né? Esse é o problema. Mas assim, eu acho que essa questão do Top Gun Maverick, eu acho que Top Gun vem de uma sequência, né? De um filme que matou um dos seus personagens principais, então a gente já tem uma tendência, assim, confiar nas consequências. Eu acho que Top Gun Maverick é um filme que tem um pouco mais de risco na sua essência, então eu acho que ele é um pouco mais bem posicionado no quesito história, no quesito confiança com relação às consequências da trama em si. Então eu acho que ele tem um peso, até quem vai assistir pela nostalgia, tem esse peso de que, cara, olha, é o filho do piloto que morreu, e aí tem uma sensação de vingança com relação àquilo, a estrutura da trama é muito mais forte do que essa coisa tem assim, peso, né? Neymar versus Cristiano Ronaldo que eles fizeram nesse filme aqui, sabe? Tipo, é muito fraco a dinâmica de Fórmula 1 comparado com a dinâmica de Top Gun Maverick. Então eu acho que a premissa, eu acho que em si já é muito mais forte lá, e aí ele se sustenta melhor. E eu gosto também muito de Top Gun Maverick, e eu acho que também eu não sou, assim, um fã de aviões também, assim como não sou um fã de carros de Fórmula 1, mas eu gostei muito mais porque eu acho que também ele tem um posicionamento. Aí agora eu falo sobre a parte técnica, e que é uma coisa que o Spielberg fala muito sobre isso, eu sempre falo isso aqui também, eu volto porque isso pra mim é muito importante. Eu sou uma pessoa meio perdida, às vezes, assim, de localização, de o que é, pra onde que tem que ir, pra onde que o personagem vai. Top Gun Maverick é extremamente didático com relação à geografia, ele te deixa muito ciente de para onde o avião vai, qual montanha, onde ele tem que abaixar na montanha, qual é o limite do radar que vai parar de funcionar, e aí onde mora o perigo, e aí ali depois ele levanta de novo, e aí que ele vai ser visto, e é ali que ele tem que atacar. Aqui em Fórmula 1 a gente tem a última corrida com o piloto velho que tá com a vista embaçada. Tipo, não tem nada demais, assim, é mais uma corrida do filme. Eu não senti que eles tinham, assim, uma grande missão pra fazer naquela última corrida. Era só a última corrida que o Brad Pitt topou fazer, porque ele voltou na montagem do filme mais brega possível, que montagem horrível, aquela volta dele, aquelas corridinhas, eu não aguentava mais ver eles correndo lá em Interlagos, lá, não queria. Por sinal, vamos falar aqui, qual que foi a... aquelas corridinhas que eles davam toda hora à equipe pra mostrar que o espírito de equipe na Fórmula 1 realmente salva vidas, mas vai tomar a corrida mesmo, com os pés. Cara, o que eles copiaram do que o Senna fazia foi absurdo aqui, viu? Aquela coisa de agachar na pista e passar a mão na pista e correr na pista pra ver o caminho. Só o Senna fazia isso, só que ele fazia sozinho, né? Só ele.
E eu acho que tem essa parada assim de querer fazer uma estrutura nova em cima fazer a mesma estrutura dentro com outros personagens, agora com corrida, né? Agora o perigo é outro, e não ter de fato o perigo, e não ter de fato uma consequência. Eu acho que é o principal ponto. Eu acho que Top Gun Maverick ele é bom por causa disso. Ele tem um efeito meio... Cara, o perigo ele é iminente mesmo. E essa relação entre o velho e o novo, ela é realmente... Ela é geracional, né? Ela tem um trauma, ela é traumática de fato. Ela não é só uma briguinha de um moleque birrento com um cara velho. Eu acho que ficou um pouco assim, sabe? Aquela cena do poker, eu queria enfiar minha cabeça debaixo da poltrona. Nossa, é ruim, e né? me esconder. Aquela porque eu não cena é aguentei. fraquíssima. Aquela cena longuíssima, chata pra caralho. E aí eu falei assim, pelo amor de Deus, me mostra Las Vegas. Viva Las Vegas, que eu queria ver. Aquela É isso cena aí, fraca. tipo, o Luiz falou, né? Vai pra próxima, tipo, eu queria ver a próxima pista, eu queria ver Abu Dhabi, eu queria ver Las Vegas, inclusive eu queria que o final tivesse sido em Las Vegas, foi a minha pista preferida, eu achei lindo. É porque não tem jeito, a última corrida da temporada é Abu Dhabi, então tem que ser a última Droga, corrida da Abu temporada. Queria muito, claramente eu não entendo de Fórmula 1, ficou claro aqui. Você viu que a única corrida que o Brad Pitt perdeu, que é a que ele ficou hospitalizado, foi em Interlagos, né? A única que ele não fez. Ele não vê, ai que dó, gente, estavam gravando Lollapalooza lá na hora. Não deu. Mas é engraçado você falar isso do risco. Eu acho que o fator risco também é muito relevante em Top Gun, apesar de não haver risco real pra quem já viu não. um filme na vida, né? Mas Sim. eu falo assim, eu acho que esse filme não trabalha bem nem o risco inventado, que é o que eu tô repetindo o que eu disse antes, que é a suposta doença dele na última corrida. Ela não deixa absolutamente nenhuma consequência pra ele nem sair do carro zonzo, ele sai, sabe? Nem a pressão baixar um pouquinho abaixou. Eu acho que se o filme tivesse ensaiado melhor que ele corria risco de vida na última corrida, que o carro dele tava com algum defeito, alguma coisa assim, a gente teria ainda mais a sensação de que, olha, existe um risco real. Eu acho que isso ele não trabalha bem na última corrida. E talvez seja de propósito, sabe? Talvez seja pra não vender a ideia de que a Fórmula 1 é insegura, ou de que a Fórmula 1 deixaria o cara correr com o carro estragado, ou de que a Fórmula 1 deixaria um cara doente correr, sabe? Talvez seja proposital mesmo, porque tem a questão propaganda. A gente não pode vender pras pessoas que a Fórmula 1 é arriscada, em termos técnicos. Ela é arriscada, lógico, mas assim, em termos da organização do evento, ela não pode ser arriscada, sabe? Então talvez tenha essa coisa de ter que dar satisfação pra uma empresa, sabe? Por conta do tom do filme que você tá fazendo. Com certeza. Eu acho que tem sim. Gente, e aí a gente vai fazer agora a comparação inevitável que a gente vai fazer todo julho, né? Todo julho que chega a gente vai falar sobre isso, porque geralmente são meses, os meses de julho são meses muito vantajosos para os estúdios, né? Os julhos são vantajosos para os estúdios. Então assim, Gusta, como que você acha que F1 vai se posicionar nesse mês de julho, considerando a concorrência que ele tem e terá agora no decorrer do mês? Você acha que o filme vai ser bem sucedido na bilheteria? E se sim, por quê? Se não, por quê? Fala um pouquinho aí sobre esse contexto. Eu acho que assim, pra F1 ir melhor do que Superman, por exemplo, Superman vai ter que ser uma bomba, né? Porque eu acho que Superman tem um hype, assim, inerente de retorno dos heróis. Eu acho que tem de retorno do James Gunn também, né? De retorno do James Gunn e tudo mais. Pra mim, sinceramente, eu vi o trailer e eu não tenho uma paixão, assim, pelo James Gunn e pelo Superman também. Eu achei, assim, bem mais do mesmo, sabe? Não senti uma coisa, assim, muito diferente. Mas, assim, vamos ver esse filme, né? Pra ver o que vai rolar lá. Mas eu tenho a impressão de que as pessoas vão gostar muito desse filme. E eu tenho a impressão de que ele vai derrubar um pouquinho Fórmula 1, sim. Porque agora sai nessa semana, né? E eu tenho a impressão de que ele vai derrubar o Fórmula 1. Apesar de que Fórmula 1 tem o Luiz mesmo comentou sobre essa questão do público, né? Eu acho que o público conservador gosta de Fórmula 1 e que historicamente acompanha a Fórmula 1 vai ainda ver o filme, porque o filme tá indo bem em geral. Ele tem uma aceitação muito boa. E não vai no cinema ver filme de herói, né? Exato. Apesar dos pesares, assim, do que a gente tá falando aqui, de que a história é fraca e que tudo mais, é uma percepção nossa de críticos, vai. É uma percepção muito mais, assim, uma análise aprofundada sobre a estrutura narrativa do que um filme tem que ser, deve ser e tudo mais. Gente, as pessoas tão cagando.
As pessoas não estão nem aí. Elas querem ir lá, sentar, ver o Brad Pitt beijando na boca, mostrando o tanquinho, correndo de carro, batendo o carro, consertando o carro, e batendo palma, estourando champanhe. E é isso. Que mais que você precisa? Exatamente. Eu acho que assim, férias, né? Summer, for God's sakes. Tipo assim, o que mais que eu quero? Eu quero ficar sem camiseta e jogar champanhe pra cima. Então eu acho que tem essa coisa assim do apelo do Fórmula 1. É verão ainda. pra você aí, né? Vale constatar. Pra nós aqui tá 0 grau nessa porra. O inverno. O Winter. Desculpa se eu pesei o clima, mas é verão aqui. E aí tem esse rolê assim de... Eu acho que se Superman for muito bem nas críticas, ele vai subir muito, porque ele vai tomar muito as salas de cinema, mas eu acho que se ele for médio, Fórmula 1 vai correr juntinho ali com o Superman. Eu acho que seria o único filme, né, que teria... Vai correr. Fórmula 1 vai correr juntinho com o Superman. E olha que... Se pôr Brad Pitt dentro de um carro e o Super... Como é que é o nome do ator que tá fazendo? David Corenswet. David Corenswet. David Corenswet andando e Brad Pitt de carro, os dois a 80 km por hora. Exatamente. Quem chega primeiro? É isso. Vocês lembram de onde que saiu o David Corenswet, né? Não. Hollywood na minha cabeça, daquela série do... Purr. Ele é o carinha do cinema da Purr. Sim, mas antes disso ele tinha feito Hollywood, aquela série lá do... Ryan Murphy. Do Ryan Murphy. Ele tinha feito Hollywood antes, que eu assisti, eu adoro aquela série. E eu nem gosto tanto do Ryan Murphy, pra ser bem sincero, mas é boa. Então eu acho assim que vai depender muito de como vai ser a aceitação do Superman. Se o Superman estourar, aí eu acho que Fórmula 1 vai descer bastante. Se o Superman ficar meio ali na média, ele vai dividir bem o público e ainda consegue sair bem aí nas próximas semanas. Eu acho que é isso. E aí, Lucas? Eu puxei aqui, a gente tem aí Fórmula 1, Superman, Quarteto Fantástico, Jurassic World, mais um Jurassic, gente, meu Não, Jesus. Jurassic já foi. Já foi com Deus, né? Já foi com Deus, e Quarteto Fantástico vai flopar, eu acho. Então, a minha ideia é justamente o que você já falou. Eu acho que a briga tá entre Fórmula 1 e Superman mesmo, de quem vai... Eu acho que Superman vai ser o maioral aí do verão, vai ser o blockbuster de julho. Eu acho que tem um hype em cima e eu acho que em termos de marketing eles estão mandando muito bem. Eles estão divulgando o mundo inteiro. Eles vieram pro Brasil, colocar todo mundo falar português, fazer caipirinha. O TikTok de Superman eu recomendo até pra quem não gosta de filme de herói. O TikTok de Superman tá muito tá muito bom. Tá muito bom mesmo, assim. Eu não tô muito no TikTok, mas vejo nos Reels ali também. E o marketing deles tá sensacional. E é James Gunn. Eu andava bem, pra falar a verdade, eu acho que, sei lá, o último filme de herói que eu vi mesmo foi o Batman. O que teve depois? Pinguim? Nossa, teve filme pra caralho depois de Batman. Pinguim Batman tem 3 anos. Não vi Quantum Mania, não vi Thunderbolt. Guardiões da Galáxia 3. Não, Guardiões da Galáxia 3 eu vi. Marvel. Tá. Mas foi depois? Thunderbolt, você não viu? Thunderbolt. Não, eu vi só, eu acho que o último foi Guardiões da Galáxia 3. E que é bom, né? Que é muito bom. Então, assim, James Gunn pra mim é o último cara que sabe fazer esse tipo de filme. Ele tem o seu nome. Último romântico. O último romântico. E que... Por ser uma nova roupagem, essa coisa, porque aquele Superman depressivo lá do Zack Snyder, que é tudo que o Zack Snyder fez, né? Deus me livre. E então, assim, eu tô bem no hype pra ver o que ele vai fazer, sendo chefe, assim, da DC agora, que ele tem uma certa liberdade ali dentro do produtor de começar esse novo universo e tudo mais. Então, eu acho que, e assim, pela repercussão, tudo que a gente tá tendo já de marketing do filme e tudo mais, tá todo mundo bem empolgado pra ver esse filme. Eu acho que vai ser. Eu tenho a impressão que vai ser bom, cara. Eu não tenho. Pelo que a galera tá indo ali, igual tem um pessoal que já viu o filme, mas que tá em embargo ainda, né? Que já estão soltando umas pistinhas e parece que todo mundo tá gostando. O Jurassic World Park Renascido, não sei. Já foi com o dedo, tá tudo que sai, tudo que é matéria que sai detonando. Já deu pra ver o que o Lucas achou do filme, sem nem ver. O Jurassic Renascido, sei lá. Cara, é porque eu não vi nem os... Eu vi o... Eu gosto do primeiro do Chris Pratt. Gente, é bater o olho, gente. É bater o olho e ver que é uma bosta. Sim, velho. Exatamente, cara. Uma referência de posicionamento positivo sobre esse filme. Então, cara. Uma pessoa, uma unidade de pessoa que assistiu e gostou. Nossa, eu acho que eu vi o primeiro do Chris Pratt lá e eu fui ver a sequência, já achei meio... Falei, cara, por quê, né? Aí já não vi mais nenhum, eu acho que teve uns outros. Enfim, Quarteto Fantástico também, nossa... Aqueles trailers tão qualquer coisa. E também não tô vendo ninguém... Não tô vendo fazer barulho esse filme. Não tô vendo uma empolgação pra ele. Eu acho que vai ficar entre Fórmula 1 e Superman. Mas Fórmula 1 tá indo bem,
né? Pelo que gastou, pelo que fez aí de estreia, é um filme que tá indo bem. E eu acho que deve se manter ali entre os primeiros e continuar destacado aí. Superman vai roubar a cena. Olha, eu pesquisei aqui, os últimos filmes de herói que a gente assistiu foram Deadpool e Wolverine, que é de 2004. Ah, vi esse, realmente. E Vi Joker, Folia do... Aqui esse conta como herói, eu não. É, acho que conta, né? Se Sei, depender conta só como a gente filme que é o herói ruim mesmo. assistindo o filme. A gente, no caso, é uma experiência, né? É metalinguística. Tipo, só tem vilão no filme, então quer dizer que o herói sou eu. Então, eu sou o herói, já tá pagando pra ver isso. Eu sou realmente, saí da minha casa. E agora é com vocês. Já assistiram o F1? Gostaram? Então vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se estiver ouvindo a gente no Spotify, deixa um comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.